Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar com uma pessoa muito especial, com a minha colega de profissão Priscila. Nós vamos falar sobre como encontrar todas as respostas na nossa história. Como a nossa história é essencial, né? Para a gente entender nossas fortalezas, o que a gente veio fazer nesse mundo, quais são os aprendizados, né, que a gente precisa passar nessa vida e o que a gente pode aprender aí com a dor e com as situações repetitivas. Eu vou chamar a minha amiga Priscila, só estou esperando eu enxergar ela aqui, ela entrar e a gente já começa. Deixa eu... Bom, gente, eu vou começando e aí à medida que... aqui, a Pri entrou. Deixa eu chamá-la, peraí. Olá, Pri! Oi, Cris, que alegria estar aqui com você, que honra. Que gostoso! Tudo bem com você? Tudo muito bem, Muito como você está? obrigado por ter aceitado o meu convite. Não tinha ninguém tão especial, né, pra gente falar desse assunto como você. Talvez podemos dizer assim, como nós, né? Como nós, né? Cada um na Muito sua bom. expertise. Ô, Pri, seu rosto tá cortando um pouquinho. Se você puder ir um Tá? pouquinho mais para trás Ah, pela bem corrigir. câmera. Será que isso é do Instagram? Assim, que eu sou meio um pouco Isso! aqui mais Muito bom, muito bom. Eu já falei para o pessoal sobre o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre como todas as respostas estão na nossa história e a gente assim. vai falar sobre diversos aspectos. A gente vai falar sobre os aspectos da hipnoterapia, vai falar sobre o aspecto sistêmico. A Pri tem uma bagagem muito especial aí, né? Sobre a análise da biografia, as artes, né? Como a gente tem contato com vários aspectos que estão tudo relacionados ao nosso subconsciente, né, Pri? Para a gente Sim, encontrar respostas que ao longo da vida, perguntas, né? Respostas para perguntas que ao longo da vida a gente vai se fazendo, né? Em algum momento a sim. gente se pergunta onde estão, quais são os meus talentos, o que eu vim fazer nesse mundo. Em algumas fases da vida vem uma crise existencial, né? Será que eu sempre gostei do que eu fazia e agora? Porque o que está acontecendo comigo? Isso perdeu o sentido, né? Ou aquela situação que a gente sempre cai, né? No mesmo buraco. E aí a Aham. gente tem que encarar não como um buraco, né? E sim como o que essa dor, o que essas situações me trazem aí de aprendizado, o que eu tenho que aprender com isso, né? Sim. Bom, o pessoal, tô vendo que o pessoal tá entrando. Olha lá, a Márcia já escreveu, qual a minha missão? Muito bem, a Pri vai falar um pouquinho, né, Pri? Quem você é, se apresentar. E depois a gente já começa a falar sobre isso, né? O que a teoria dos setênios, né? O que essa teoria dos setênios nos conta aí sobre as fases, né? De todos os humanos, né? Às vezes a gente acha que a gente está passando por uma situação que ela é especial nossa, mas quando a gente entende que ela é especial do ser humano, né? Às vezes as coisas ficam mais leves. Te dou a Exato. palavra, Pri. Então, eu sou Priscila. Eu sou terapeuta e coach, sou artista das letras e das cores, assim, gosto também de me referenciar. E dentro das minhas abordagens, né, que gera algo muito próprio meu de atuar, então a abordagem da antroposofia, dessa visão ampliada do ser humano, né, de uma visão espiritual de fato, que o ser humano é muito mais do que esse corpo físico que se apresenta aqui, mas também é esse corpo físico.
né? Tem Uhum. também a postura, essa visão sistêmica de Bert Hellinger, que vem assim de uma forma muito amorosa, e a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, que eu amo de paixão, e o meu terapeuta, hoje quem me acompanha, assim, eu acredito que seja discípulo dele, de Carl Rogers, e de alguma forma também me apresenta lindamente esses conhecimentos, né? Muito bom. Para quem eu acabei não falando, eu e a Pri fizemos formação, né, em coaching juntas. Então Sim, tivemos nos conhecemos lá, né? foi E uma depois honra, disso né? é, Um ano e seguimos esse meio caminho. juntas, Muito aprendizado, né, Pri? um ano e meio, né? De muita Sim. atividade, muito aprendizado, muita busca. E eu acredito que lá, né? Eu até separei esse verso que a gente lia todas as vezes que a gente se encontrava em módulo, né? Com os nossos mestres, com o Jorge, com a Maria Lúcia, com a Maria Angélica, para trazer aqui, que de alguma forma Muito eu bom. sinto que essas perguntas, elas fazem parte do ser humano e por vezes a gente precisa dar tempo ao tempo. Então, eu até Uhum. anotei, vou ler, Muito compartilhar com bom, por vocês, favor. que é, que é da Maria Hilker, né? Tenha paciência com tudo não resolvido em teu coração. E tenta amar as perguntas em ti, como se fossem quartos trancados ou livros escritos em idioma estrangeiro. Não pesquises em busca de respostas que não te podem ser dadas, porque tu não as pode viver. E trata-se de viver tudo. Vive as grandes perguntas agora. Talvez, num dia longínquo, sem o perceberes, viverás para dentro da resposta. Muito bem, lindo. Recordando, né? Muito legal, Pri. O Pri, e a gente assim veio dessa escola, que é uma escola, né, baseada na antroposofia, e na antroposofia a gente estuda, né, sobre os setênios, as fases da vida. Eu queria que você explorasse um pouco isso, porque eu acho que isso é muito rico, né, para as pessoas aí se identificarem com os conflitos, né, que surgem com as idades. E principalmente na fase adulta, né? Que a maioria das pessoas que, acho que todos que estão nos assistindo, né? Estão passando para aí da fase dos 21 em diante, provavelmente, né? Então, eu adoro um provérbio chinês que a gente na antroposofia também usa bastante, que é levamos 20 anos para aprender. Outros 20 anos lutando e outros 20 anos para se tornar sábio. E é Muito dentro bem, dessa é isso mesmo. concepção, e dentro dessa concepção, de fato, esses 21 primeiros anos, aí a Denise que está no login da Vânia, perguntando dos 48 anos. Vai falar um pouquinho desses setênios, de fato tem uma profundidade, né? Porque envolve toda uma percepção ampliada da existência humana, como eu trouxe, vai além dessa questão dessa vivência corpórea, é algo espiritual também, que nos rege e que rege os seres humanos como um todo. Então é muito comum, às vezes, né, pessoas da mesma faixa etária relatarem as mesmas questões, talvez as mesmas angústias, vivências de determinadas crises específicas. Então, assim, pegando, eu não vou entrar muito em detalhe no primeiro setênio, no segundo e no terceiro, né, pelo que você até me trouxe, mas é muito importante quando a gente olha para a nossa biografia, a gente, estando no momento presente, a gente também revisite, né, esse primeiro setênio, esse segundo, esse terceiro, porque de alguma forma eles são as raízes, eles são a base, né, é do aprendizado. E aí, quando a gente avança, né? Então, a gente aprendeu com a escola, a gente aprendeu com a família, primeiramente, a gente aprendeu com os amigos. Aí, a gente avança mais um pouquinho, que aí a gente, de posse desse nosso eu, né? Aos 21 anos, aproximadamente, começa a dita autoeducação. E por isso que o provérbio fala, e a gente leva mais 20 anos lutando. E é Lutando, né? bem essa questão. Então, quando você faz 21 anos, você tem uma sede de mundo. E é esse eu que vai para o mundo para experimentar. Então, tem inclusive uma certa impulsividade.
A gente pode até Uhum. associar esses três futuros setênios, né, do 21 até os 42, com a estação do verão. Então é puro calor, é puro movimento, né? Aquele se colocar diante da vida para conquistar o mundo, para buscar o próprio local e para consolidar de fato esse lugar no mundo. Então, até os 42 anos, de alguma forma, a gente está nesse movimento. E a gente vai passar por duas crises Uhum. bem específicas, né? Que uma é a crise dos talentos, com os 28 anos, mais ou menos, a gente começa a se perguntar sobre os nossos talentos. E, de certa forma, olhar para trás, né? Que a gente já teve a crise da identidade lá na hora de decidir, inclusive, a nossa atuação profissional, por volta dos 21 anos, desse eu sou. Com 28 a gente fala, é isso mesmo? E aí, de novo, aos 42, a gente fala, o que tem de errado comigo, né? E aí é o que a gente diz da crise da autenticidade. Aí, de novo, a gente se questiona. Então, é para dizer, de alguma forma, que viver é viver em crise. Mas crise com um potencial, assim, de criar, né? Eu posso fazer de novo, fazer diferente, fazer mais uma vez, buscar. E a gente vai estar até os 42 anos, numa vitalidade, de fato, né? E aí, depois dos 42, a gente já vai percebendo que essa vitalidade, ela já vai reduzindo, e aí a gente pode perceber isso corporalmente. Então, até as conquistas nossas, a princípio, a gente começa o quê? A essencializar, né? A gente começa, de fato, a perceber o que é necessário. Crise, tira o S e crie, de fato. Então, a gente começa nessa... tá cheio de coraçãozinho. A gente começa nesse momento, né, dos 42 aos 63, nessa essencialização, no que de fato é necessário. A gente começa a perceber que alguns talentos nossos, né, podem ser revisitados, talentos inclusive da infância. A gente coloca mais uma personalidade, né, mais nossa, mais característica. A gente já tem maior claridade, né, um julgamento mais claro, um julgamento assim com uma capacidade de ver melhor, não de ficar apontando, isso está certo, está errado, mas assim, é de ver com maior nitidez, né? Porque as coisas também começam a se utilizar e a gente também vai se utilizando a nossa percepção, a gente vai se tornando seres mais sensíveis. E aí no processo biográfico, aí depois também tem depois dos 63 anos, que é uma fase de espiritualização. E lembrando, né, que nessas curvas biográficas, a gente pode se tornar um ser em que vai ter um foco bastante material e vai ter também aquele ser humano que vai viver essa essência da espiritualização do seu próprio eu. Né? Então, como equilibrar essas duas curvas, né, da conquista desse mundo no que tange a ser um ser encarnado, que tem corpo, mas também a ser um ser espiritual, né, que tem a possibilidade de conquistar e de interrelacionar com o cosmos, né, com algo muito maior, com algo universal. Ô, Pri, e é legal falar assim que normalmente o que eu percebo, né, nos meus atendimentos é que quando o cliente está aí nesse último setênio da luta, dos 35 aos 42, já vem muitas perguntas, né? Porque ele já, de alguma forma, já está no final, né, dessa fase de luta. Então já vem muitas perguntas sobre missão, né, propósito. Às vezes uma coisa que a pessoa fez a vida toda e ela começa a se questionar, né? Puxa, será que é isso que eu gosto mesmo? Mas isso faz sentido? Inclusive eu, né, passei por isso. Eu tô com 41 hoje. E muita coisa se transformou nesse setênio. Apesar de ser ainda da luta, né? A gente começa a se deparar com muitos questionamentos, né? De se o que você está fazendo, toda essa conquista, né? Vai acabar em quê, né? E aí você começa a buscar, é uma fase bem especial para buscar autoconhecimento, né? Para investir nessas terapias ou coaching, ou seja lá, né? A ferramenta que a pessoa se identificar para compreender algumas coisas que às vezes sozinha a gente não compreende, né? Sim, é super importante. A ajuda é importante, o apoio profissional, né, na condução desse processo. Lembrando que as respostas vão estar internas, né? Esse profissional não dispõe dessas respostas, a gente não pode dar essas respostas porque também a gente não as tem.
né? Mas a gente possibilita esse caminho de descobertas, dado toda essa estrutura, esse conhecimento, essa bagagem que a gente acumulou, né? Não só por nossas formações profissionais, mas também pelo nosso próprio autodesenvolvimento. Porque essa fase que a gente está e que a gente também buscou, né? Estivemos muito próximas nesse sentido, Sim. que foi de muita transformação. Então, a nossa transformação nos possibilita também dizer sim, é possível, né? Sim, eu fiz, é possível aos demais também. E é legal que quando a gente começa esse processo, a gente vai depois entender o que faz sentido baseado nas dores que a gente teve. Então, as dores são os grandes ensinamentos aí, né? E depois que a gente passa por elas e aprende, a gente tem condições aí, propriedade para ensinar outras pessoas que ainda não passaram por isso ou que passam pelas mesmas dores e não sabem como resolver. Então, no fim, assim, apesar de sofrida, ela é uma grande aliada aí, né? Para você desenvolver a sua trajetória e o que você realmente veio para fazer. As pessoas às vezes gostam de fugir da dor, né? A gente fala que na dor tem os maiores riquezas, né? Sim. E aí é muito interessante você trazer isso, porque eu acho que vem junto com as constelações familiares, que eu acho que é um suporte muito interessante, porque quando a gente visita o passado, e aí eu quero também te escutar um pouco na hipnoterapia, Sim, claro. como funciona esse acolhimento da criança ferida, como também, de alguma forma, né? Porque por vezes a pessoa tem dificuldade por uma série de questões de até ter memórias mais antigas, né? Então, como que é resgatar essas memórias? Porque eu sinto que a gente precisa ir lá no passado com a nossa cestinha, né? E tem um livro que é muito bonito, que é Onde estão minhas moedas? Não, melhor dizendo, Onde estão as moedas? Sim, onde estão as moedas? Amo esse livro. A gente precisa tomar isso, né? E tomar isso que veio do pai, que veio da mãe, né? E de alguma forma, né, pedir a bênção para que a gente possa fazer, nem que seja um pouquinho diferente. E aí, em posse disso, a gente segue. Mas com honra, né? E não com essa negativa de, não, no passado não, mas isso foi muito dolorido, não. É como que, de repente, a gente se apropria disso, né? E aí pode seguir. Também pode fazer aquele momento de olhar os ossinhos, olhar o que tem nessa cesta e também dizer o que eu tomo neste momento e sigo adiante, e o que eu olho e vou fazer esse pouquinho diferente, né? E aí eu posso, né, me despedir de algumas coisas e ao mesmo tempo transmutar outras e assim vai. Mas me conte aí, que eu tô curiosíssima, como funciona isso na hipnoterapia. Bom, a hipnoterapia é uma terapia que a gente usa a hipnose. A hipnose para acessar nosso subconsciente, que é onde estão grande parte das respostas, né? A maioria das respostas. Por quê? O subconsciente é o que faz a gente reagir nesse mundo. Então, o nosso consciente capta, o nosso subconsciente faz a gente reagir com tudo que a gente tem aí de vivência, de programação, de experiência, né? De entendimento de mundo através de sensações, porque o subconsciente é como uma criança pequena, ele entende só emoções, tá? Ele não entende nada lógico e racional, e depois a gente só justifica a nossa ação. Sem ao menos, às vezes, não ter nem ideia, né? De por que a gente agiu assim. E como nesse subconsciente estão todas as nossas memórias, né, de longo prazo, então, tem tudo que a gente sente, tem o nosso instinto de autopreservação, então ele só faz as coisas para nos proteger. Muitas das vezes as pessoas não se lembram conscientemente, né, da infância, não tem memórias como uma forma de proteção, porque às vezes aquelas vivências ou aquelas memórias foram doloridas. E não precisa ser grandes traumas, tá, Cris? Doloridas, às vezes pode ter muita sensação de abandono, de rejeição ou de condicionamento aí para obter aceitação, amor, e isso faz, às vezes, com que as pessoas apaguem. Então, quando a pessoa fala que não se lembra nada, a gente já desconfia que tem dor.
E aí, com a hipnoterapia, o que a gente faz? A pessoa normalmente traz um sintoma atual, uma coisa que ela tá sentindo hoje, né? Que tá incomodando, e é sempre uma sensação, tá? Pode ser que a pessoa fale, eu tô com uma enxaqueca, alguma coisa física, ou eu sempre vivencio, por exemplo, sei lá, os meus relacionamentos sempre caem no mesmo lugar, um lugar abusivo. E então, o que a gente faz? A gente foca nessa sensação que ela sente, ou quando ela tem algum toque, alguma coisa que está incomodando, algum medo, alguma fobia, e aí a gente vai para acessa através da hipnose onde que isso se originou, né? Quais são os gatilhos, né, que fazem ela agir assim hoje no presente, que estão lá nas memórias de longo prazo, no passado, ou estão associadas a alguém. Nem sempre precisa ser uma experiência, pode estar associada a uma pessoa. Mas o fato é que o subconsciente, ele tem todas as respostas dentro da gente. Então, quando a gente revisita isso, a gente tem, sim, a gente acessa coisas maravilhosas, é encantador. Você conduzir, assim, uma hipnoterapia, uma terapia dessa, sabe? Que lindo, Cris. Na verdade, você vê que a pessoa tem tudo dentro dela, né? Ela fica buscando fora, né? Sim. Tem uma tá pessoa, tem a Denise, que está no login do Vanatretia, perguntando se toda pessoa pode ser hipnotizada. Sim, toda pessoa pode ser hipnotizada. É um estado natural da mente. É como a gente fala que hipnose é como você assistir um filme e aí você imaginando as cenas e você sentir as emoções. Então, quando você sente emoções, você está em hipnose, tá? Então, quando você está chorando, quando você está sentindo raiva, é uma hipnose. E a única coisa que impede ela, né, da sessão fluir, de entrar nesse estado, porque é o que a gente fala, só siga minhas instruções, você vai entrar nesse estado. É o medo. Então, porque eu não consigo entrar, nenhuma pessoa que conduz um processo desse consegue entrar na mente de alguém. Então, é ela mesma que faz uma auto-hipnose. Então, se ela tá com algum medo, algum receio, e ela não se permite e trava, e ela acaba não entrando. É a única coisa que impede é o medo. Entendi. Só colocar uma coisa aqui, eu não sei porque esse celular hoje, ele quer ficar dançando. Eu tô vendo aqui outra pergunta, Pri. A Márcia perguntou, mas para saber se você está no processo certo, como descobrir mapa astrológico? Márcia, você pode esclarecer que processo você está se referindo? Facilita. Você entendeu, Pri? Não, de fato, eu também fiquei com esse questionamento, né? Vamos esperar, né? Esperar, né? Aqui a gente responde em sequência. E teve alguém que perguntou um pouquinho acima se esses processos, né? Parece que esse processo de autoconsciência acontece sempre neste do setênio. Peraí, deixa eu concluir aquele raciocínio. Então, se esses processos, essas descobertas, elas precisam acontecer a partir de algum trabalho com um profissional. Né? Então, assim, a pessoa é capaz de sentir se chegou um determinado momento, né? Aquela pergunta que ela tá, aquela inquietação interna, vai além das possibilidades que ela está apresentando naquele momento. E se ela precisa de uma pessoa para acompanhá-la. Também, de certa forma, é uma percepção própria. É assim que eu vejo, assim que eu busquei as minhas ajudas, quando eu percebi não dá para ir sozinho, atravessar por esse vale, atravessar por esse deserto, eu contei com apoio. Né? E por vezes, determinadas questões, a gente olha para a gente mesmo e fala, opa, pode deixar que é comigo e eu dou conta. E a gente vai fortalecendo nessa caminhada. Essa é a minha percepção. Cris, você gostaria de acrescentar algo sobre isso? O que eu aprendi é que, assim, se a gente tem condições, né, de buscar ajuda, a gente tem que buscar, porque às vezes o tempo que a gente gasta, né, e o sofrimento, né, para aprender sozinha, não compensa, né? Quando a gente depois, né, resolve essa questão na gente,
A gente fala, nossa, por que que eu perdi tanto tempo, né? Por que que eu fiquei tanto tempo, né, patinando para passar por isso? Sendo que se eu tivesse buscado uma ajuda, e seja qual for, né? Às vezes mentoria, não precisa ser necessariamente, né, uma terapia, coaching, qualquer coisa, eu teria passado de uma forma bem mais leve, né? É isso que eu acho. Eu vi a pergunta aqui da Denise. A pessoa se lembra, tornam-se claros os porquês para a pessoa? Total, a gente não perde a consciência. É como ver um filme de fato. Mas coisas que estavam ocultas, que você não tinha consciência, se tornam conscientes. E aí a pessoa, não é que é um milagre, mas aí a pessoa, diante do entendimento, ela tem a opção de agir diferente, né? De ter uma nova compreensão sobre aquilo que está fazendo ela sofrer. Ô Pri, eu queria que você contasse um pouco mais como que é A pergunta da pessoa parece que ela esclareceu, que ela quer da saber Márcia. da Márcia, se tem sepelho na Isso. nossa vida, como saber se está certo. E aí eu percebo que não é uma questão de estar certo ou estar errado, né? Existem leis espirituais que regem, né? Então, assim, existe de 0 a 7 uma característica, de 7 a 14. O desenvolvimento natural, vamos dizer assim, acontece nesse ritmo de 7. Mas a vida tem as suas surpresas, né? Tem as suas questões, às vezes, doídas, dolorosas, que por vezes a pessoa sai um pouco desse ritmo, né? Ou às vezes a condução de processos da própria infância, a pessoa sai um pouquinho desse ritmo, mas ela tem uma autorregulação natural que ela vai ajustando para que o desenvolvimento aconteça. Então, por vezes, a gente às vezes fala assim, a pessoa né, tem esse arquétipo da crise da identidade por volta dos 21 anos. Tem gente que vai passar um pouquinho mais cedo, tem gente que vai passar um pouquinho depois. Né? E tem gente, de fato, vai estar ali nos 21 vivendo, né, a total crise da identidade. Mesma coisa a crise dos talentos. E o interessante, né, e a Cris também trouxe um pouco isso, que a vida vai nos convidando inúmeras vezes. Sim. É como se ela batesse na nossa porta e falasse, Cris, Márcia, Priscila, e aí vai chamando a gente. Verdadeiro chamado. E aí vai descendo uma série também assim, de ciclos relacionados, por exemplo, ao ciclo de Júpiter, que é um ciclo relacionado à questão profissional, a dos talentos, eles vão se repetir a cada 12 anos. Então, de novo, a gente é convidado. Aí tem o ciclo de Saturno, né? Tem o ciclo solar. Então, assim, a gente vai ter N convites. E quanto mais consciente, mais desperto, mais aberto a essa possibilidade, a gente passa por eles de uma forma talvez mais leve, dizendo né? Fazendo aquele sim que nos convida a dizer sim, é isso, é a crise. E aí a gente né, conversa com uma amiga de uma idade próxima e pensa, poxa, o que ela está passando é próximo disso, do que eu estou passando. E aí vai ganhando, sabe, assim, tipo, ok, isso não significa para conformar, então tá todo mundo passando nisso, é isso mesmo. Não disse isso. Mas de alguma forma assim, é perceber que é natural passar por isso. E aí eu tomo força, vou buscar ajuda, né? Eu acho que esse ponto de vista da Cris também, de tornar mais leve quando a gente tem o apoio profissional, também bem interessante observar isso. E aí vai buscar. E a gente só percebe, né, de alguma forma, o que a gente precisa desenvolver ou não desenvolver nessa autoobservação e nesse contato também em processos de desenvolvimento humano, que aí podem ter N nomes, né? E alguns, por vezes, são mais indicados em determinados momentos da nossa vida e outros são indicados por outros motivos em outras questões, né? Muito bem. Ô Pri, eu queria pedir para você explicar um pouquinho mais como que você faz essa terapia usando o biográfico. Acho que seria legal você contar aí qual que normalmente é o desfecho desse tipo de trabalho. Então, assim, a gente até nem chama isso como processo terapêutico em si. É terapêutico que nos possibilita autoconhecimento e o que a gente diz que é uma abertura de consciência que, por vezes, isso também é denominado cura. Por isso, a relação com o terapêutico. Mas
o biográfico é de fato uma caminhada que a gente faz de apropriação, né, de um tomar a nossa vida nas nossas mãos. Então a gente vai visitar a nossa vida setênio a setênio e, de certa forma, ano a ano. Então, o que acontece, um recontar, um relembrar, e aí tem todos esses rés da vida, porque a gente vai dar um passo atrás, né? Vai dar aquela ré necessária para olhar, partindo, né, da nossa questão, assim como na hipnoterapia, a partir dessa questão que eu estou levando, eu olho a minha vida também, né? De um ponto onde hoje eu estou, eu olho para a minha vida. Então, eu vou começar lá desde o início, entendendo que até a nossa história de vida, se a gente olha de uma forma global, ela começa antes mesmo, né, do espermatozoide do óvulo. E aí, vamos dizer, a gente vai visitar muitas determinações que a gente chama, que são coisas determinadas, né? Então, vamos dizer assim, quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, o local que a gente nasceu, o dia do nascimento, e vai caminhando nisso. E tudo isso tem muita riqueza de significado, de simbolismos, né? Que é muito importante a gente olhar para cada situação. E a gente vai olhar lá, qual que toda pessoa que passa por um processo desse, ela tem conhecimento do que é aquele arquétipo, ou seja, do dito, né? Ideia e imagem principal daquele setênio, ela conhece isso e ela faz essa caminhada a partir, né? E como que a gente reaviva essas memórias, né? Então a gente reaviva essas memórias a partir de algumas reflexões, de alguns exercícios, né? De algumas perguntas que a gente encaminha, que funciona como um pré-work, ou seja, antes de ir para a sessão, a pessoa de fato vai estar ali debruçada nas suas histórias. Então, pode ser que para essas fases iniciais ela vai contar com o apoio de lembranças de outras pessoas, do pai, da mãe, dos familiares, de modo geral, às vezes até de um amigo de infância que vai trocar alguma ideia, vai olhar fotos. Então, vai ser esse reavivar dentro. Né? E aí vai para a sessão, né? E nessa sessão ela acontece, né? Por esse contar, então eu dou voz, eu dou verbo, né? Para essa minha história. Tem uma pessoa que está ali escutando também, que está também fazendo aquele acolhimento, aquele berço para que essa história, né? De fato, possa, aquela terra, para que essa semente nasça, né? Cresça, desenvolva, e também as percepções. Então, qual é meu papel, né? Vai ter também de trazer outros questionamentos para ajudar a pessoa a esclarecer o que está de fato acontecendo, facilitar a narrativa de alguma forma, né? Trazer claridade, alinhamento desse pensamento, né? Trazer à tona esses sentimentos, e a gente usa também como recurso a arte. Então, a pessoa faz por expressões artísticas, produzir da voz, né? Porque isso também vai ajudar, e principalmente pela aquarela, que vai dar essa fluidez, permitir que flua, né? Que flua essa história. E aí a gente vai fazendo setênio a setênio até chegar de fato no setênio que a pessoa se encontra naquele momento. E aí, a partir disso, né? Pode ter N derivações, né? Pode ter encaminhamentos, mas a pessoa tem uma visão total da vida dela. É como se ela pudesse, nesse momento, perceber esse fio vermelho que conduz. Sim. E é muito interessante porque entre sessões, muita coisa emerge, né? Não só nesse pré-work, mas assim, a pessoa começa a ficar mais atenta aos sinais, né? Fica, de fato, mais sintonizada e começa a ver, e o profissional, assim como eu, né? Vai ajudar, de alguma forma, a perceber as interligações. Também perceber o que está repetindo, que a vida está chegando de novo, batendo na porta e falando, e aí, né? E aí? Então, assim, e ao mesmo tempo, ter a possibilidade de validar tanta coisa, tanto presente da existência, porque não só, né, as crises como presente, mas também já tudo que vem, assim, nesse pacote da vida, que é cheio de vida mesmo, assim. Então, é um verdadeiro... Eu sinto, assim, eu já passei por esse processo, foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu tive vontade, então, de me dedicar aos estudos,
E recentemente eu retomei esse processo também como cliente de uma outra pessoa para poder olhar e falar, uau! Né? E aí você toma uma dimensão e é muito interessante porque o processo te dá essa dimensão de que você é um ser espiritual, uma vivência humana. E é lindo, assim, eu sou realmente assim encantada. E por ter a arte, que é uma das minhas paixões, né? Então, o processo é muito gostoso, assim, muito gostoso mesmo. E aí, depois disso, a pessoa pode, né? A gente pode encaminhar para tratar uma situação específica, olhar determinadas cenas da biografia. A gente pode, por exemplo, traçar, né, possibilidades futuras. Qual é o próximo passo? E aí já entra numa perspectiva mais de um coach biográfico, né, para ir para esse plano de ação. Então, assim, é um universo rico, né? É bem isso, sim. E dá fortalece muito a autoestima, né? A pessoa às vezes começava que olhava a vida às vezes na escassez, na falta, né? Quando ela tem esse olhar ampliado, né, sobre a vida, ela começa a enxergar como um tesouro, né? Tudo que ela passou construiu quem ela é hoje e o que ela faz com isso a partir de agora, né? E lindo você falar isso do tesouro, porque de fato, quando você tem a biografia, é como se você montasse aquele mapa do tesouro. Você sabe pelos que você percorreu, onde está a chave, sabe? Onde tem os piratas, onde você é o próprio pirata da sua vida, né? Porque assim, dentro e fora, né? Nesse processo. Sim. Então, foi para mim, eu sinto que é um divisor de águas mesmo. Assim como você trouxe da hipnoterapia, né? Exatamente. Muito bom. Acho que seria legal a gente abordar essa questão sistêmica também, né, Pri? Da gente. Porque muita coisa, às vezes, que a gente traz também é uma herança dos nossos antepassados. E é legal a gente ter esse olhar, né? Muitos dos sofrimentos atuais, às vezes a gente pode estar herdando. Às vezes a gente vem com uma missão aí de quebrar, né, algum padrão herdado aí. Então, muitas situações repetitivas podem ser coisas que se originaram até antes, com os nossos antepassados. E aí, até que venha alguém e fale, não, eu vou quebrar esse ciclo, vou compreender, vou entender e vou desemaranhar, que a gente fala, né, em constelações. Sim. Então, esse trabalho é bem interessante, porque muitas vezes a gente age, alguns dos nossos sofrimentos é porque a gente está identificado com algum antepassado, com alguma coisa que ele passou e a gente traz isso para essa vida. E muitas das vezes a gente está sendo leal, né? Que a gente fala da lealdade sistêmica. E isso eu pego muito, muito na hipnoterapia. Lealdade sistêmica, tanto a antepassado já não é tão fácil pegar, mas ao sistema familiar, né? Então, às vezes você está carregando uma dor que não é sua, que é da sua mãe, que é da sua avó, que é do seu pai, algum medo, alguma coisa, entendeu? Eu ia até te perguntar se você conseguia esses dois saberes tão potentes e saber seus atendimentos. O que foi? Como você concilia, né? Como você integra esses dois saberes tão potentes no seu atendimento. Foi um caminhar, né? Eu comecei, depois que eu fiz a formação em coaching, eu senti a necessidade de fazer hipnoterapia por uma questão pessoal minha, para dar esse passo de transição, porque mesmo com toda a formação que eu tinha, que foi uma formação maravilhosa, e todo o entendimento de que eu tinha encontrado a minha missão, né, de ajudar as pessoas a se encontrarem, a evoluírem e tudo, né? Eu tinha muito esse prazer, né, em estar nesse papel de ajudar, mas eu não conseguia fazer a transição, porque eu carregava aí um padrão, né, familiar, um padrão muito forte de segurança, de mundo corporativo, de família que viveu e se aposentou em empresas. Então, foi bem difícil lidar com isso. E eu consegui lidar com isso quando eu busquei hipnoterapia.
E aí, como eu vi quanta coisa subconsciente que tinha, né? E aí, quando eu comecei a atender na hipnoterapia, eu comecei a perceber que tem coisa que não dependia só da pessoa também, que tem coisa que dependia do sistema dela, da qual ela estava inserida, não só dela, nem tudo estava só na mente dela e ela resolve dentro e segue a vida, né? Longe daquele sofrimento. E aí eu busquei a constelação, né? Esse entendimento sistêmico. E aí eu percebo que, assim, 90%, sei lá, eu ouso dizer, né, que 90% dos atendimentos caem na lealdade sistêmica. Que é você estar carregando coisa que não é sua por amor. Tudo é amor, né? Porque, na verdade, você quer o quê? Pertencer, né? O ser humano, ele precisa pertencer, né? É, assim, nesse processo que você traz, eu percebo muita importância desses 21 anos, né? Quem eu Uhum. sou? E a gente vai fazer essa pergunta N vezes na vida. E nesse quem eu sou, de alguma forma, sim, eu pertenço a tudo isso, Uhum. eu honro tudo e é de uma forma honrosa, né? Eu pertenço a tudo isso, mas eu dou um passo na direção da minha Sim, missão. sim. E quando você percebe isso, você percebe que você pode pertencer, mas você pode ser indivíduo, né? E ter a sua autenticidade, é a hora que você assume a vida e vai embora, né? Aí você traz um novo movimento para sua vida, né? Que é o movimento das suas próprias escolhas, né? Da autorresponsabilização. Então é muito, muito lindo de conduzir esses processos também, né? Das pessoas às vezes que vêm assim, como se fosse uma âncora, vêm presas, mas você vê que essas prisões são internas, né? Tá tudo dentro dela, né? E quando ela revisita e se percebe, ela assume a vida, né? Até porque os nossos antepassados, o que eles mais desejam é que a gente seja Uhum, feliz, que a gente uhum. dê continuidade, né? A gente é o sonho dos nossos antepassados. E é uma continuidade não no sentido de fazer igual, mas de poder ir além. Uhum. Acho que isso E é é muito legal, importante. e é legal trazer a questão também de tomar o pai e a mãe, né? Enquanto a gente está julgando, excluindo, a nossa vida não vai para frente. Assim, é muito importante. Eu consigo fazer isso, né? Nesses trabalhos, que é assim, puxa, meu pai e minha mãe podem ter errado quanto forem, mas me deram a vida, entendeu? Então eu tomo essa vida, aceito tudo que foi e aí eu ganho força para ter sucesso, ter prosperidade, ter tudo, né? Sim, Então é um processo bem, bem importante também. porque esse processo ele vem com a maturidade, né? E a Uhum. maturidade, assim, essa maturidade vem muito lá por volta dos nossos 42 anos, né? A gente está construindo. Ah, muito bem. Então, também perceber que a hora que a gente vai falar, opa, de novo, na questão da intensidade que a gente já falou aqui, mas opa, Uhum. então sempre a gente vai estar nesse processo mesmo de olhar, reolhar, e aí quando a gente vê, a gente está enganchado em alguma outra coisa, e a gente fala, peraí, né, o que é meu, e aí ao mesmo tempo, depois, mais pra frente, que a gente fortaleceu esse eu, a gente pode mais uma vez, né, incluir outros tantos para esse nós. Então, Sim. nossa perspectiva sai desse eu único, né, e vem Uhum. já, porque a maturidade nos permite isso, que é de englobar outros tantos e dizer, né, tem uma frase do Ubuntu de Hellinger, inclusive, né, de ensinamentos a partir dele, que eu sou porque nós somos. E essa é a Uhum. perspectiva, né, que a gente vai É conseguir, isso de mesmo. fato, ao longo do tempo. Pri, queria entender um pouco da questão de como você trabalha a arte. Você já falou um pouco dos desenhos, das aquarelas, mas a arte e os contos, né? Que vai para esse lugar de formar imagens, né? Que movimenta muito internamente. É muito lindo. Eu queria que você contasse um pouco como que você usa isso de ferramenta aí no seu trabalho. Então eu vou dizer assim, né, se eu vou falar de conto, eu tenho que contar um conto, né? Claro, lindo. Que os contos curam,
os contos criam e os contos amam. Né? E nessa perspectiva que é conto, que é parábola, que é história, né? Eu vou contar para vocês, então, a história da verdade. Há muito tempo atrás, a verdade despertou. E ela ficou sabendo que existia um castelo maravilhoso, o Castelo do Sultão. E mais do que depressa, como ela mesma acordou, assim, como ela veio ao mundo, ela resolveu, assim, nua e crua, ela resolveu bater no Castelo do Sultão. Aí é tudo essa ferramenta que eu fiz, né? Ela resolveu bater no Castelo do Sultão para poder conhecer. Então, imagina a verdade acordando. Então, com um bafo, cabelo desgrenhado, a gente pode se imaginar levantando ele. Com a roupa de pijama, a verdade foi ir lá depressa e bater no castelo. Toc, 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 toc. De repente, abriu-se a porta. Os funcionários do castelo olharam para aquela senhora, né? Porque, na verdade, veio uma feição feminina. Olharam, acharam estranho e falaram: quem é a senhora? Ah, eu tenho vontade de conhecer o castelo, conhecer o sultão. E eles falaram, tudo bem, mas a quem a gente anuncia? E aí ela falou, diga que a verdade nua e crua. E mais do que depressa, eles chegaram lá e falaram assim, não acredita, sultão. A verdade nua e crua tá ali embaixo querendo entrar no castelo. E aí o sultão olhou, verdade nua e crua? Aqui ela não entra, não. E aí, assim, os funcionários chegaram e falaram, olha, não tem jeito da senhora entrar. E ela foi esbafurida para casa, chateada, dizendo, poxa, como é que um castelo não recebe a verdade nua e crua? E aí ela falou, que seja, agora eu vou lá como uma guerreira. Aquela guerreira mesmo, eu tô pronta para o combate. Se vestiu toda, aquela armadura, pegou a lança e lá foi ela para a vida. E aí foi batendo, pé, pá, 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 chegou lá e tac, 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 na porta. O castelo se abriu, o funcionário chegou, achou aquilo meio estranho e falou, pois não, vim visitar o sultão, quero conhecer esse castelo. Anda logo que eu não tenho muito tempo para perder, não. E aí foi um minuto só que eu tenho que falar com meu sultão sobre isso e já volto aqui. Foi lá e falou assim, olha, além da verdade nua e crua, tem a tal de uma senhora lá que quer, mas quem é? Aí ele falou, peraí, tem que voltar. Voltou lá e aí ela falou, anuncia que a acusação chegou. E aí assim foi feito, né? E aí o sultão olhou e falou, olha, verdade nua e crua aqui não entra e acusação muito menos. Manda embora sem conversa. E assim o funcionário fez. A verdade, nua e cru, não conseguiu entrar. A verdade, a acusação, muito menos. E aí a verdade parou, pensou, acho que eu vou, de fato, tomar um banho daqueles, né, com sais, usar os melhores perfumes, colocar uma roupa de seda, fazer umas sessões de hipnoterapia, fazer uma relação familiar, resolver algumas questões aqui, passou pelo biográfico, investiu em si e chegou lá no castelo, linda, maravilhosa, né? E aí era como se o castelo já tivesse todo aberto para ela. Mas assim aconteceu e os funcionários quase já mandando entrar sem perguntar nada, né? Entra, entra. E aí, de repente, ela falou, eu gostaria, né, de conhecer o castelo, gostaria de saber se é possível, né? E aí o pessoal, os funcionários falaram assim, tá, mas para quem que a gente anuncia? E eles lá se derretendo. E ela falou assim, fale para o sultão que quem está aqui é a parábola. E assim foi os funcionários. Você não imagina, seu sultão, a parábola está lá embaixo. É uma maravilha. E é perfumada, e é cheirosa. E tal. E assim voltou e a parábola pôde entrar. O sultão fez tudo para aquela parábola.
né, deu toda a atenção. Essa parábola conversou sobre tudo com o sultão, sobre todos os assuntos mais diversos da vida. Ela dominava, ela entendia, ela tinha delicadeza, ela esperava a hora dela, ela trazia uma pergunta, deixava no ar, e assim foi. E aí, em um determinado momento, a parábola falou, olha, eu preciso ir. O sultão nem queria deixá-la embora. Mas a parábola fala, eu vou e um dia eu volto. E assim foi. Silêncio no ar. Né? A gente não explica uma história, mas para dizer também os nossos processos e as nossas... eu acho que da constelação, trazendo também esse link, né? Como os nossos processos, as nossas buscas precisam passar também por essa busca de uma verdade que tem uma sutileza, que tem uma sensibilidade, que tem um toque de alma, que seja de alma para alma, né? Que a gente não chegue olhando para a nossa história para trás, né? Com um sentido de arrogância, né? Nem para aqueles que passaram antes da gente, nem com acusação, nem achando que tem que ser da forma que, de forma até nua e crua mesmo, né? Que a gente possa encontrar um ritmo, um processo, uma forma delicada. E assim, pelo que você traz como profissional, né? Eu percebo que esse toque da hipnoterapia que você faz, da constelação familiar, o próprio biográfico que eu conduzo, são verdades também que vêm por parábolas. Uhum. Muito lindo. E muito especial aquele trabalho que a gente fez, né, no Ecosocial, na nossa formação, de escrever aquele livro de contos, né? Acho que é legal Sim. contar para o pessoal. Outro dia eu revisitei o meu conto e falei, gente, como, né? Uma história, um conto pode dizer muita coisa, né? Sobre sentimentos, sobre o que a gente está passando, né? É amoroso, né? E é imagético. Então, assim, é por imagens que acontece. E a alma entende isso de uma forma com muita sutileza. A Janine está dizendo que não Sim. entendeu o conto. O que você não entendeu, Janine? Minha irmã. Qualquer coisa, assim, se você não quiser colocar aí, a gente conversa também no privado depois sobre o conto. E aí a gente pode trabalhar sobre o conto, sobre diversos aspectos. Uhum. Então, assim, porque no momento, às vezes, né, de uma sessão do biográfico, no momento de uma sessão de coach, da sessão que eu estiver aplicando, às vezes me vem um conto que possibilita trabalhar com aquela pessoa. Como eu também trabalho com a arte contoterapia, que é, de fato, ponto a gente trabalha a arte e aí a terapia acontece. Ô, Pri, e isso que você falou é muito lindo, né? Que a alma às vezes se move mais com imagens, né? Eu vivencio muito isso, né? Nesses trabalhos que eu faço. E numa constelação, por exemplo, a gente nem sempre vai até o fim. Às vezes só o jeito que ficou e aquela imagem, né? Que o cliente guarda, né? Muitas vezes a gente interrompe no meio e fala, paramos por aqui. E o cliente guarda aquela imagem, porque aquela imagem é suficiente para que ele se movimente na direção que ele tem que se movimentar, né? Que é o movimento de alma. E a alma não fala, né? Pela razão, né? E a Ela alma fala por... né? Sempre nesses meus cursos de constelação, eles falam, a alma é lenta. Então, a gente também precisa ser amoroso com esse nosso processo. Porque, de repente, a gente quer resolver tudo, né? E aí a gente... Calma, né? Calma, vai ter tempo, tem uma existência para fazer isso minimamente. Então, gente, né? Não é parar no ponto e deixar a vida correr, mas é também... Sim, claro. Vamos ser um pouco mais gentis com a gente mesmo, vamos ser um pouquinho mais amorosos, cuidadosos nesse processo. E vamos entender que tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo, exato. E tem tempo para tudo. Que às vezes aquele... também, né? Sim, isso mesmo. A gente alarga. Pri, estamos terminando, Pri. Vamos lá. E essa quarentena, Sim. de alguma forma, ela traz essa dimensão de tempo, né? Que o tempo já não é mais o mesmo tempo. Então, acho que pode ser um bom aprendizado também a quarentena.
Ah, diga, Sim, muito bom. Não, eu ia falar que a gente tem 5 minutinhos, então acho que é legal a gente ir fechando, abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque. Que a gente. Nosso tempo está acabando. Quero aproveitar para te agradecer por essa conversa maravilhosa. Ai, sempre é muito bom, Cris, estar com você. Te agradeço pelo convite, por essa iniciativa, né? E pode ter certeza. Ah, vai não, é, Denise. Então, pode ter certeza que, de alguma forma, quando você me convidar, ou eu também vou te fazer uns convites, né? Sim. Da minha parte, você tem meu sim para gente, inclusive, dar continuidade nessas temáticas, às vezes aprofundar alguma questão em específico, né? Afinal de contas, hoje a gente fez um panorama, eu acredito, né? Do que é esse trabalho que eu desenvolvo e também do que é o trabalho que você desenvolve, quanto potente cada um deles pode ser e quanto, quem sabe, né? O trabalho, a junção desses trabalhos podem, né, ser uma potência aí imensurável. Eu também acredito. Com certeza. Essa potencialidade. Com certeza. E você quer falar alguma última coisa? Eu quero te agradecer, muita gratidão. E eu posso ler o último poema, porque eu adoro poema também. Pode. Né? Vamos lá. Poema de despedida. Cortando a cabeça, vamos lá. Então, assim, eu preparei um poema que, inclusive, veio sincronicamente para mim hoje. Não tenho confirmação do autor, mas pelo tipo parece ser de Rudolf Steiner. Mas deixa em aberto, assim. Então, o ser humano é uma ponte entre o que é passado e o existir do futuro. O presente é instante. Instante enquanto ponte. Espírito que se tornou alma no envoltório de matéria. Isso vem do passado. Alma em invólucros germinais que se tornará espírito. Isso está a caminho do futuro. Cortou. Bem no finalzinho. Congelou sua imagem. Agora voltou. Tinha congelado sua imagem. Vamos lá. E aí, para a próxima estrofe percebe algo do futuro através de coisas passadas. Espera por algo por vir, através de algo que já se formou. Assim alcance o existir. No vir a ser, assim alcance o que será, no que está existindo. Ai, lindo, Pri. Posta pra gente esse poema. A gente deixa. E aí eu vou colocar ele. Ou você me passa, eu coloco ele no texto da live e aí a gente compartilha a live e o texto. E o poema final. Combinadíssimo. Então vai ficar gravado. 4 horas? Sim. Ou posterior a isso? Eu vou compartilhar no meu feed e aí eu coloco esse poema junto. E aí você compartilha no seu, para o pessoal acessar e assistir, que vai ficar gravado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Pri. Beijo grande. Tchau, gente. Obrigada. Até mais.